Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes o que discutis pelo caminho. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O início do Evangelho de hoje narra Jesus que se separa da multidão para estar agora com os discípulos, porque ele precisava ensinar aos discípulos. Os discípulos precisavam olhar para Jesus, ouvir o que Jesus ensinava, olhavam para Jesus e viam que Jesus ensinava era o que ele vivia, e em seguida eles precisavam ser como Jesus, fazer igualmente a Jesus. E aqui Jesus narra, o sofrimento dele, os discípulos não entendem, e aí entra uma problemática existente entre os discípulos. Eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior. Eu fico imaginando que ali já existia, alguma inveja por parte de alguns no que dizia respeito a Jesus e João, o discípulo amado, Pedro também, que Jesus ensinava alguma coisa. Vocês veem que esse evangelho aqui é uma continuação daquele momento em que Jesus estava lá no Monte Tabor. Então, quando Jesus sobe para o Monte Tabor, ele leva 3 discípulos: Pedro, Tiago, que nós estamos vendo também nessa semana na primeira leitura, Pedro, Tiago e João. Então, provavelmente eles estavam se perguntando, quem é o maior aqui, hein? Por que esse privilégio que Jesus está dando para Pedro, para Tiago e João? Porque nos momentos mais importantes ele chama os 3 para conversar. É a fraqueza humana, o ser humano é assim. Um querendo ser maior do que o outro. E aí Jesus ensina, olha, para ser o primeiro, tem que ser o último.
quem quiser ser chefe, para nós cristãos, o chefe, ele é o último. Para o mundo, não. Para o mundo, quem está em primeiro lugar, quem está no top, em cima, é o chefe. Então todo mundo tem que servir ao chefe, tem que fazer a vontade do chefe, tudo que o chefe pede, faz. Aí recebe até privilégios do chefe. Mas o chefe é aquele que tem que ser servido. Mas para nós cristãos não é assim. Porque Jesus, sendo o chefe por excelência, ele se fez servo, que está lá na carta de São Paulo aos Filipenses, quando ele diz, né? Ele sendo Deus, quando ele se torna homem, ele não fica aí se mostrando ser um Deus, né? Mas ele se faz um com os outros, ele se torna o último. Vocês acham que os discípulos entenderam o que Jesus estava falando? Não entenderam nada, porque a concepção deles era totalmente diferente. Quem é chefe tem que mandar e tem que ser servido. Por isso que lá no capítulo 13 do Evangelho de São João, lá na última ceia, Jesus, ele se ajoelha e começa a lavar os pés. E quem lava os pés é o último, é o escravo. Por isso que Pedro disse, não, você é o chefe, é eu que tenho que lavar seus pés. Pedro, olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo, tá vendo? Aí Pedro, exagerado, então me lava todo, né? Se é assim. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos. E aquele que serve a todos. Olha, o último e é o que serve. Aí parece meio estranho, porque Jesus, para continuar o ensinamento, ele pega uma criança e coloca uma criança ali no meio. Aí eu vou ler como está aqui, né? Ele pega a criança, coloca a criança no meio dos apóstolos ali, ele abraça a criança e diz, olha, quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Aí às vezes a gente encontra alguns ensinamentos que dizem assim, porque a criança é inocente, né? Aí a gente tem que ser igual uma criança inocente. Não é isso, não. O ensinamento que está por trás é esse. A criança, no tempo de Jesus, e para o judeu, ela era considerada da classe inferior. Era a última. Até os 12 anos, porque depois, com os 12 anos, sim, aí a criança era introduzida, ela já era considerada maior. Mas dos 12 anos para trás, ela era inferior, era a última. Ela tinha que estar lá para servir os pais, ela até tida como uma escrava, imagina só. E é justamente essa criancinha, que é a última, que Jesus diz assim, olha, você que é chefe, é a essa criança que você tem que servir. Você não deve desprezar o menor. Você deve acolher o menor. Olha como é que eu estou fazendo. Aí ele pega a criança e coloca a criança nos braços e mostra para ele. Porque sabe, olha, quando você acolhe essa criança, que é da classe inferior, que não é benquista, que é a última a falar e tem que calar a boca, você me acolhe. Ó, o chefe acolhe o pequeno. Quando acolhe o pequeno e o desprezado, ele se coloca a serviço. Então, ele se coloca em último lugar. Aí, lá no céu, vai ser o primeiro. Mas não vamos entender que no céu vai ser o primeiro, porque também vai ficar assim à frente de todo mundo. Não é isso que ele está dizendo.
Entenderam o que Jesus está dizendo? Bem, eu vou dar uma explicação. No dia 8 de março de 1495, numa cidade de Portugal chamada Montemor o Novo, nasce uma criança, que depois ele vai se tornar o São João de Deus. São João de Deus, ele estava ouvindo uma pregação de um sacerdote, e ali ele se converteu. Na hora que ele se converte, porque ele era orgulhoso e tudo, ele começa a viver uma vida de penitência. E ele vai se colocando ali, naquela atitude de querer mudar de vida. Os amigos dele, não entendendo aquela atitude, achou que ele estava louco. Aí colocaram ele num hospício. E lá, ele via como os loucos eram tratados como loucos. Ou seja, eles eram totalmente desprezados, eram colocados de lado, ninguém acolhia, era tratado como animal. E aquilo ali foi causando um movimento dentro dele. Aí ele sai, e o que é que ele faz? Ele começa a acolher os doentes, os loucos, e começa a cuidar justamente desse pessoal. Interessante que ele fazia algo que depois, lá na frente, Freud vai fazer. No tratamento dos loucos, o que é que ele fazia? Ele conversava, ele acolhia, e depois ele rezava por aquela pessoa. Então veja, ele funda essa congregação que tem por finalidade cuidar dessas pessoas desprezadas. Então, quando ele se torna o superior, na prática, ele é o inferior. Por quê? Porque primeiro ele acolhe aqueles que eram os desprezados. Agora ele se torna servidor me desculpe a expressão, desse tipo de pessoas que ninguém na sociedade queria acolher. Agora, esse acolhimento dele, aí vem os problemas, né? Vá cuidar de um louco para você ver como é que é. Louco cospe na tua cara. Louco bate em você. Louco xinga você. O louco despreza você. É esse tipo de serviço que agora ele vive, porque na cabeça de São João de Deus estava o seguinte: esse louco é Jesus, quem me acolhe, como acolhe uma criança, é a mim que me acolhe, e me acolhendo acolhe o Pai. Então, ele não via o louco, ele via Jesus que estava ali. Então, ele se sujeitava às situações. Até que, graças a Deus, com o passar do tempo, o louco ficava bom. Mas era um sofrimento. Não era fácil. Mas ele era o grande. Os loucos não estavam ali para servi-lo, ele estava ali para servir o louco. Para nós cristãos, eu repito, quem está em cima precisa se tornar o menor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.